Aí fizeram a mudança de status, foram trabalhando, ficou grávida. Isso, no meio do processo eu fiquei grávida. E como que foi esse negócio de ficar grávida? Quando começa eu entrar no deserto, porque foi um rebuliço muito grande, uma mudança muito grande na nossa vida. Eu descobri que eu estava grávida em novembro de 2018 e já marquei uma consulta para poder fazer a primeira ultrassom, e a primeira ultrassom foi no dia 31 de dezembro de 2018. Entendi. Só que aqui as pessoas, da onde que foi hospital, clínica, porque tudo é pago, como funciona em Missouri? Eu fui para, que se chama KU, que é um hospital universitário. E no momento não me cobraram. Lá no momento não chegaram a me cobrar. Depois que chegou uma carta me cobrando ali as ultrassons que foram feitas lá na KU. E quem te falou dessa KU? Foi uma das minhas primas que me levou, porque uma delas já mora aqui há mais de 20 anos, então tem bastante experiência, já sabe muita Falou, coisa. já ficou grávida, vai lá no KU, porque é uma universidade, eles precisam de mulheres grávidas para fazer ultrassom, até para... O custo é baixo. E o custo vai ser mais em conta do que ir para um hospital. Aí você foi, conta para nós o que aconteceu. Então, quando chegamos lá para fazer nossa primeira ultrassom, no dia 31 de dezembro, a mulher já sente, né? Eu já estava sentindo que algo estava errado, porque a médica ela coletava muitas imagens, imprimia, levava lá para dentro e voltava, imprimia mais imagens. E foi quando ela nos chamou, e nesse dia, Paulo, estava eu, meu esposo, minha irmã, minha avó e minha mãe, porque a minha mãe, minha avó e minha irmã vieram nos visitar. Brasil e vieram passar o final de ano aqui conosco, né? E nós estávamos lá e ela nos chamou para uma sala e precisava passar algumas informações do que ela viu naquela ultrassonografia. E foi quando ela falou que viu que pelo exame que fizeram na nuca do bebê, viu que ele estava com uma síndrome de Patal, que é uma isso? rara, incompatível com a vida. Verificou também que os 2 rins do bebê não funcionavam. Verificou que a barriga dele era 3 vezes maior que a cabeça dele. O corpinho dele era só barriga. E tinha água no pulmão, água no coração, e tinha o pé torto. E assim, aquilo ali foi um choque para mim, porque... E eles falam, né? Eles falam diretão, eles não ficam que nem E os brasileiros vai com calminha. Eles não. falam, é assim, 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 assim que está. Isso foi tudo que ela viu na primeira ultrassom. Então, a sua gestação é de altíssimo risco. E eu disse, o que é que a gente pode fazer diante de tudo isso, né, que a senhora está me falando? Aí ela pegou um papel assim, buscou um papel na gaveta e circulou uma clínica. E essa clínica de aborto, ela é a mais próxima da sua casa. Você pode ir abortar. Mentira, assim? Aham, Na seca? sim. E eu me lembro como hoje a minha irmã estava do meu lado direito, sentada, ela abraçou assim minha barriga e começou a chorar. E disse, não, nós não vamos tirar esse bebê. Quantos meses você estava? Nossa, foi minha primeira ultrassom, então se eu disse Então, gestação em novembro, eu fiz a primeira ultrassom dia 31 de dezembro, estava com semanas. mas é uma sementinha. Como que ele estava vendo tudo isso? O bebezinho pequenininho. Aham, ela conseguia verificar tudo isso na ultrassom. E aí você falou, não vou abortar. Não, em hipótese alguma. Deus, ele é o dono da vida, ele que dá e ele que tira. Quem sou eu para chegar e dizer que eu não quero, né? E foi quando ela, ok, então se vocês não querem abortar, eu preciso que vocês voltem aqui, fiquem vindo a cada 2 vezes na semana, tipo, era toda segunda e toda quarta, que nós íamos lá fazer a ultrassom. E isso, o processo do visto ainda não tinha recebido a resposta do visto de estudante, eu só estava com o visto de turista estendido, ok. Mas nessas alturas você está um pouco se lixando pelo visto. Nessa altura... Não estava nem lembrando, eu só queria saber do meu filho, que ia ser estudante, né? Dali por diante. E a gente ficava indo no hospital toda segunda e quarta fazer ultrassonografia. E foi quando foi em fevereiro, março, foi quando chegou
a carta dizendo que tinha sido negado o nosso pedido de visto de estudante por causa de uma data. Por causa do erro de uma data da escola. Porque a escola, como estava demorando eles responderem, a escola acabou postergando a data do início das minhas aulas. E não passamos essa informação para a imigração. Então, quando eles pegaram o meu caso, viram que aquela data não coincidia com o tempo que eu estava aqui no país. Putz. E quando eles negaram, eu fui para a minha médica e falei a ela, eu preciso retornar para o meu país, porque eles nos deram alguns meses para poder retornar. E aí foi quando ela disse, Tainá, eu não te aconselho a você voltar, fazer uma viagem longa dessa com o seu bebê desse estado. É um risco para você e para ele, porque você pode estar em trabalho de parto, a barriga dele pode estourar, né, a bexiga. Você pode estar em trabalho de parto ali no avião, é uma viagem muito longa. Então, eu não aconselho. Então, e outra coisa, ela disse, nós temos uma data de uma cirurgia agendada para ele. Fizeram uma cirurgia no meu bebê dentro da minha barriga. Então, peraí, calma. Deixa eu entender. Isso nós estamos em que mês? Estamos no mês de março. Gestação, quanto tempo, quantas semanas de Isaac? Estava com, eu não sei contar semanas, mas eu acho que estava com 3, 4 meses de gestação. A 4, então, já estava com a barriguinha grande, já estava começando a mostrar, o Isaac já estava grandinho, e realmente tudo que ela viu lá no começo estava, o pezinho virado, a barriga grande, água no pulmão. Muita água na bexiga. Ela disse também que ele não tinha uretra, então aquela água só acumulava, ele não eliminava, ele não fazia xixi, né? E permanecia. Ela disse, o seu bebê só piora. Então, já que você não quer abortar, quer levar adiante essa gestação, vamos fazer uma cirurgia nele, que é uma cirurgia. Dentro de você? Como é possível essa loucura, né? Deus dá sabedoria aos médicos para isso. Sim. E aí, como foi? Fala. Eles deram uma anestesia local na minha barriga, fizeram um corte pequeno e colocaram uma válvula. E quando eles passaram essa válvula, eu senti muita dor, muita dor. Só não senti a dor na hora de cortar, mas na hora de colocar a válvula, passou pelo útero, doeu muito. E eles implantaram essa válvula na bexiga dele para ele poder eliminar aquele líquido que havia acumulado ali, na barriga dele. E ainda ocorria 3 riscos, né? Ocorria 3 riscos ali na cirurgia. E glória a Deus, o Senhor guardou e eu e o bebê não tivemos nada. Antes de fazer essa cirurgia, eles sentaram com você e explicaram, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma válvula dentro da bexiguinha dele para ver se a gente consegue tirar todo esse líquido que está lá dentro. Eles explicaram tudo. E quais eram os riscos? Porque você com certeza teve que assinar um waiver. Eu tive que assinar consciente que ocorria esses riscos. Um era eu entrar em trabalho de parto, o outro era eu pegar uma infecção, porque estava entrando um objeto estranho no meu corpo, e o outro era o meu bebê não resistir e falecer na hora da cirurgia. E vocês assinaram, falou, seja que Deus, seja a vontade de Deus, vamos embora. Pegue ao Senhor desde o início. E foi quanto tempo essa cirurgia? Foi 40 minutos. Terminou, tudo deu certo. Sim. E quando ela foi fazer a cirurgia, Paulo, ela observou que não existia material amniótico. Porque antes de fazer a cirurgia, nós passamos 15 dias antes de ir para o hospital. Então, foi justamente durante esses 15 dias eu perdi líquido amniótico. Mas eu não perdi externamente. Eu perdi internamente, porque o meu bebê, ele só ingeria e não colocava para fora. Porque ela dizia que ele não tinha uretra, ele não ia fazer xixi normal, como a gente faz. Ela dizia que ao nascer, se ele nascesse, que eles achavam que era impossível ele nascer, mas se ele chegasse a nascer, ele ia fazer xixi com um aparelho aqui implantado na barriga. Né? Entendi. E antes de fazer a cirurgia, ela fez um teste genético para saber se a síndrome de Patau ainda existia. E glória a Deus, a síndrome de Patau não existia mais. Deus já estava começando a operar ali um milagre nele. E aí foi indo, aí fez tudo direitinho, você estava no 4º mês, aí foi 5º mês, 6º mês, e ele crescendo. Sim.
E toda semana fazendo ultrassom e vendo né, a mudança do corpinho. E o corpinho continuando crescendo tortinho, ou não? O pé continuou crescendo torto. E a barriga já tinha, por causa que tinha eliminado tudo aquilo? A barriga eles conseguiram eliminar aquele líquido acumulado. E os 2 rins paralisados não funcionavam. E ela dizia que ele ia precisar de hemodiálise, transplante de rins ao nascer. E, Paulo, quando eu estava fazendo esse tratamento na QU, ela informou que quando ele nascesse, ele ia ficar na UTI. Ele ia precisar ficar internado sobre observações médicas, eu fazer muitos exames para acompanhar ele. E ela disse, você precisará ir para casa e ele vai ficar. E nenhuma mãe quer se separar do filho. É a pior coisa você voltar para casa sem o teu filho. E aí eles me deram a opção do seguinte, você pode ser transferida para um outro hospital, que aqui chama Children's Mercy, o hospital da criança. Você pode ser transferida para lá, e lá eles vão fazer todo o acompanhamento até ele nascer. Então, eu preferi ser transferida. Então, ele me transferiram da QU para o Children's Mercy, e lá os médicos de lá que ficaram nos acompanhando. E foi crescendo, e ele nasceu com quanto tempo? Ele nasceu com período normal, completo. De 36 semanas. Foi, quase 9 meses. E, Paulo, quando ela acompanhava, eram 3 médicos que acompanhavam, que ficavam fazendo essas ultrações, mesmo após essa cirurgia, ela dizia, o seu bebê só piora. O seu bebê só piora. E eu me lembro que um dos médicos, um médico geneticista, ele disse assim, Tainã, se daqui a 3 semanas o seu bebê não melhorar, infelizmente, precisa optar pelo aborto. Vocês precisam rever e pensar. E isso acabou comigo, sabe, Paulo? Aquele dia foi numa quarta-feira e eu cheguei em casa assim muito arrasada, eu já não sabia mais o que falar a Deus, eu não sabia mais o que orar, eu não tinha mais nem lágrima, porque desde o dia 31 de dezembro até ele nasceu eu só fazia chorar. E aí eu me lembro que eu, quando cheguei em casa, eu ali tomando meu banho, alisando minha barriga, isso para mim ficou marcado, porque eu comecei a cantar para o Senhor, para Deus, um louvor que diz assim, o teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E ali eu orei pedindo ao Senhor para que ele refizesse todos os órgãos do meu filho, sabe? Que Deus desse novos rins, nova bexiga, uretra, coração, fígado, tudo aquilo que os médicos diziam que tinha problema, que Deus renovasse, que fizesse tudo novo. E aí, Paulo, eu tive um sonho nesse dia. Fui dormir, tive um sonho, e nesse sonho Deus disse a mim, ele vai ser perfeito. Ele só vai ter um rim maior que o outro. E o meu filho era exatamente assim no sonho. Desse jeito vocês vão ver daqui a pouco. E quando foi na segunda-feira, nós voltamos ao médico e eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Eles não entendiam e ficavam pegando fotos e mais fotos e mais fotos. Eram 3 médicos que acompanhavam e um deles disse assim, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o senhor não sabe nada. Ele só tá... Uau! Ele só tem um rim maior que o outro. Exatamente conforme Deus me falou em sonho, me revelou ali em sonho. Peraí. Quando que foi esse sonho? Isso foi... deixa eu ver o mês. Um dia da semana, me fala. Tipo numa quarta-feira. Quando que os médicos fizeram outro ultrassom? Porque eu ia toda segunda e quarta. Então, na quarta-feira foi quando eu fiz a ultrassom e o médico disse, se ele não melhorar, daqui a 3 semanas, nós vamos realmente precisar rever e pensar na possibilidade de aborto, de interrupção da gestação. Aí chegou na segunda, você foi lá de novo. Na segunda. Aí foi nessa quarta-feira que eu tive um sonho, aí quando foi na segunda-feira, eu fui lá novamente fazer ultrassom, e eles disseram, nós não estamos entendendo nada. E uma das médicas até me abraçou assim de costa, muito feliz, e disse, nós não estamos entendendo nada. Porque eles fizeram a ultrassom e o bebezinho estava com os rins funcionando, ou não? Estava com os 2 rins funcionando, só que um maior que o outro. Um era maior, mais inchado que o outro. Era o único problema tirando o pezinho naquele momento. Problema, mas
ele já estava urinando normal, já estava esvaziando a bexiga normalmente, não estava com problema no coração, nem no fígado. E eles tentando, tipo assim, são coisas que a ciência não explica, porque isso é um milagre de Deus que a ciência ainda não tem essa capacidade de entendimento. E falaram o que para você? Não estamos entendendo, mas... Só falamos assim, não estamos entendendo, ele está com um rim maior que o outro, mas os dois estão funcionando, e ok. E aí eu fui transferida para o Children's Mercy, eles terminaram lá de me acompanhar nos meus últimos meses, semanas de gestação, e quando eu fui fazer minha última ultrassom, que foi numa sexta-feira, dia 5 de julho, logo após 4 de julho, aquela comemoração aqui que nós temos, no dia 5, eu fui fazer nossa última ultrassom, no caso. Quando cheguei, o médico disse: você vai precisar ficar internada, porque os batimentos cardíacos do bebê já tá desregular. E meu esposo voltou para casa pegar nossas coisas, e eu continuei lá internada. E eu passei 2 dias em trabalho de parto, porque o meu sonho era ter parto normal. Meu sonho era ter parto normal. E Isaac nasceu dia 7/7. E nasceu bem. E o coraçãozinho, como estava? Coração perfeito, os rins perfeitos, só continua um maior que o outro. Isaac urina normalmente, não precisou implantar nada na barriguinha dele para ele urinar. Uau! E o pezinho tortinho, como que era? Era torto como? Era só um. Mas observaram que era devido ao deslocamento do quadril. Isaac nasceu com os 2 lados do quadril deslocados, os ossos. Então, depois fizeram cirurgia, já fizeram 2 cirurgias para corrigir, e em janeiro agora do próximo ano, a 3ª cirurgia do quadril, eu acredito que vai ser a última, para corrigir. Ele passou 2 meses usando gesso, isso é ano passado, ele fez a cirurgia do quadril. E quando eu fui ter nosso bebê lá no Children's Mercy, Paulo, eles prepararam a sala do parto, e em frente à sala do parto, a UTI. Então, querendo ou não, eu fiquei bem próxima ao meu bebê. Ai, que legal, entendi. E minha mãe veio do Brasil para cá para ficar comigo, para me ajudar nesse período. E eu tô vendo, pessoal, nós estamos ao vivo aqui, tá? Tu vê que tem pessoas perguntando se é ao vivo ou não. Nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube do canal Perguntas simultaneamente. E em algum momento desse, eles pediram dinheiro, falaram: olha, você precisa pagar isso, vai querer fazer isso um pouco mais caro. Como que foi o processo financeiro durante esse tempo? O que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui transferida da KU para o Children's Mercy, eles me deram parto. Eles disseram que eu não ia precisar pagar nada, absolutamente nada. Nossa. Eu só fiquei de pagar as ultrassons que eu fiz. Então, custou aí, eu acredito que $2.000, mas eles ainda conseguiram dar um desconto, baixar. E a gente pagou só as ultrassons.